Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 5 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 47. A família Zacchini ficou famosa pelos números de circo em que um membro da família era disparado de um canhão com a ajuda de elásticos ou ar comprimido. Em uma versão do número, Emanuel Zacchini foi disparado por cima de 3 rodas gigantes e aterrissou em uma rede, na mesma altura que a boca do canhão, a 69 metros de distância. Ele foi impulsionado dentro do cano por uma distância de 5,2 metros e lançado com um ângulo de 53 graus. Se sua massa era de 85 kg e ele sofreu uma aceleração constante no interior do cano, qual foi o módulo da força responsável pelo lançamento? Sugestão: trate o lançamento como se acontecesse ao longo de uma rampa de 53 graus. Despreze a resistência do ar. A figura ilustra o problema. Vamos considerar os sentidos horizontal para a direita e vertical para cima como positivos. Também vamos considerar a origem do sistema de coordenadas XY, a posição do homem no instante em que sai do canhão. Então, x0 igual a 0, y0 igual a 0 neste ponto. A velocidade com que o homem sai do canhão é o vetor v, que forma o mesmo ângulo que o canhão faz com a horizontal. A partir do momento em que ele sai do canhão, estará sujeito à aceleração da gravidade g igual a menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é negativa porque é vertical para baixo. A sua trajetória será parabólica e depois de percorrer uma distância horizontal de 69 metros, ele estará à mesma altura da posição inicial. O movimento será uniforme na horizontal e uniformemente variado na vertical, e poderemos utilizar as equações de movimento mostradas. Só tem a aceleração na direção vertical. No triângulo retângulo formado pelo vetor velocidade inicial e suas componentes, o cateto oposto ao ângulo de 53 graus é igual ao valor da componente y e o cateto adjacente é igual ao valor da componente x. E podemos escrever essas componentes como: o Vx vai ser V vezes o cosseno de 53 graus e o V0y vai ser V vezes o seno de 53 graus. Ambas apontam nos sentidos positivos dos eixos. Por simetria da trajetória, o ponto mais alto ocorrerá no ponto médio dos dois extremos, em x igual a 34,5 metros. Neste ponto, a velocidade vertical do homem é nula, ou seja, o Vy é igual a zero. Vamos considerar o intervalo entre o instante inicial e esse instante e substituir nas equações apenas as medidas cujos valores são nulos. Substituindo na equação do movimento horizontal, fica o x vai ser o x0, que é 0, mais o Vx, que é V cosseno de 53 graus, vezes t. Então, o x vai ser V cosseno de 53 graus vezes t. Substituindo na primeira equação do movimento vertical, fica o Vy, que é 0, vai ser igual ao V0y, que é V seno de 53 graus, mais a aceleração g vezes t. Passando esse termo de V seno de 53 graus para a esquerda, fica menos V seno de 53 graus é igual a g vezes t. Fiz isso para isolar o t de um lado da equação. Dividindo esta equação pela primeira, teremos menos V seno de 53 graus sobre x, a divisão dos termos da esquerda, vai ser igual a g vezes t dividido por V cosseno de 53 graus vezes t, que são os termos da direita. Dessa forma, eu posso cancelar o t e fazendo a multiplicação cruzada, multiplicando menos V seno de 53 graus vezes V cosseno de 53 graus, dá menos V ao quadrado, vezes seno de 53 graus, vezes cosseno de 53 graus, vai ser igual a G vezes X.
Se a gente isolar o v ao quadrado, então vai ficar v ao quadrado vai ser menos gx sobre seno de 53 graus vezes o cosseno de 53 graus. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o v vai ser a raiz quadrada de menos gx sobre seno de 53 graus vezes cosseno de 53 graus, que é igual a menos o g, que é menos 9,8, vezes o x, que é 34,5, dividido pelo seno do ângulo, 0,799, vezes o cosseno, 0,602. Fazendo essas multiplicações aí, vai ficar positivo, né? Então, raiz quadrada de 338 sobre 0,481, que dá raiz quadrada de 703. Extraindo essa raiz quadrada, dá 26,5 metros por segundo. Como as medidas originais têm dois algarismos significativos, os resultados parciais foram escritos com 3 algarismos significativos para fazer o arredondamento no final. Essa será então a velocidade alcançada pelo homem no momento em que ele sai do canhão. O movimento do homem dentro do canhão é análogo ao movimento de um corpo que se move num plano inclinado. No intervalo em que ele é impulsionado dentro do canhão a partir do repouso, 3 forças atuam sobre ele. A força peso, vertical para baixo, a força responsável pelo lançamento, que atua no sentido de sua velocidade, e a reação normal do plano. O módulo do peso é P igual a M vezes G. O eixo X tem a mesma direção do plano e o eixo Y tem direção perpendicular ao plano, orientados como mostra a figura. Como já vimos antes, o ângulo que o peso faz com o eixo Y, negativo, é o mesmo do plano inclinado. No triângulo retângulo formado por suas componentes, o cateto oposto a este ângulo corresponde à medida da componente x e o cateto adjacente corresponde à componente y, e ambas apontam nos sentidos negativos dos eixos. Podemos escrevê-las como o px vai ser menos p seno de 53 graus, que é igual a menos mg seno de 53 graus. E o py vai ser menos p cosseno de 53 graus, menos mg cosseno de 53 graus. Aplicando a segunda lei de Newton na direção x, que é relevante no problema, fica F, né, que é a força que impulsiona, que está no mesmo sentido do eixo x, menos mg seno de 53 graus, a componente x do peso, vai ser igual a m vezes a aceleração nesse sentido. Passando esse termo negativo para o outro lado, o F vai ser m vezes ax mais mg seno de 53 graus. Colocando o m em evidência, vai dar m vezes ax mais g seno de 53 graus. Para determinar o módulo dessa força, precisamos determinar o valor da aceleração nessa direção. Como esta aceleração é constante, o movimento é uniformemente variado e valem as equações de movimento mostradas. Vamos considerar que a posição inicial do homem é a base do canhão, quando x0 é igual a 0, e que a posição final é aquela no qual ele sai do canhão, quando x é igual a 5,2 metros. Como ele parte do repouso, sua velocidade inicial é v0x igual a 0, e sua velocidade final é aquela que calculamos antes, vx igual a 26,5 metros por segundo. Substituindo estes valores na terceira equação da lista, temos o Vx ao quadrado, 26,5 ao quadrado, vai ser o V0x ao quadrado, 0 ao quadrado, mais 2 vezes o AX, que é a aceleração, vezes o x final, 5,2, menos o x0, que é 0. Elevando ao quadrado dá 702, é igual. 0 ao quadrado é 0, e 2ax vezes 5,2 dá 10,4 vezes ax. O 10,4 multiplica o ax, passa para o outro lado dividindo. Então, o ax vai ser 702 dividido por 10,4, que dá 67,5 metros por segundo ao quadrado. Substituindo este valor da aceleração na equação anterior, fica que a força vai ser a massa, 85, vezes
a aceleração a x, 67,5, mais 9,8 vezes o seno de 53 graus. Então, dá 85 vezes 67,5, fazendo essa multiplicação aí dá 7,83. Então, dá 85 vezes 67,5 mais 7,83, dá 75,3. Quando eu fizer essa multiplicação aí dá 6.400 newtons. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos e na notação científica, ele se torna F igual a 6,4 vezes 10 elevado a 3 newtons. Andamos a vírgula 3 casas para a esquerda e multiplicamos pela potência 10 elevado a 3. Se a gente substituir o 10 elevado a 3 pelo prefixo K, eu posso escrever também como F igual a 6,4 kN.